Neste vídeo vamos falar sobre as tributações autónomas do IRC e também da própria declaração modelo 22, onde as despesas que estão sujeitas à tributação autónoma deverão ser declaradas, os encargos deverão ser declarados e depois serão aplicadas as taxas e o respectivo valor a pagar em tributações autónomas em sede de IRC. Em primeiro lugar, muito obrigado por estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista, contabilista certificado e formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate as Finanças por Tu. A matéria que eu hoje vou abordar, de uma forma sucinta, é amplamente desenvolvida em alguns dos cursos práticos da Certform. Certform tem uma vasta oferta formativa no domínio das ciências empresariais. Em contabilidade e fiscalidade temos vários cursos disponíveis e para aceder à nossa oferta formativa é uma questão de aceder ao site da Certform, em certform.pt, e em e-learning live streaming temos todo o conjunto de cursos que atualmente disponibilizamos. E-learning e live streaming. O IRC, a Declaração Modelo 22, é uma matéria que é tratada no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística. No curso prático de IRC, Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas e Impostos Diferidos. Também no curso prático de Gestão Fiscal, IRS, TSU, IVA, IRC e Impostos Diferidos. E no mini MBA, em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada. É nestas formações onde o IRC é desenvolvido. Temos também o curso de especialização em Contabilidade e Fiscalidade Avançado, onde é ministrada a parte relacionada com o Sistema de Normalização Contabilística, as normas internacionais de contabilidade e depois a Informação Empresarial Simplificada e o IRC. Nestes cursos, nós temos uma abordagem fortemente prática, muito orientada para as necessidades do mercado de trabalho. Se procura uma formação excepcionalmente prática, que prepare para enfrentar os desafios do mercado de trabalho com a formação adequada, estes cursos com certeza vão acrescentar muito valor ao seu currículo e vai ter uma maior facilidade na forma como se vai adaptar à realidade do mercado de trabalho. Vamos então começar o nosso tema, tributações autónomas. Ao longo do ano, uma empresa vai contabilizando gastos na classe 6. Estes gastos, eles vão deduzindo do ponto de vista da contabilidade e há alguns deles que vão ser objeto de tributação autónoma. Ao longo do ano nós temos que contabilizar os gastos normalmente. Depois, quando estamos a tratar da declaração modelo 22, então vamos aplicar a determinado tipo de encargos, que eu já vou referir, tributações autónomas, que são taxas que incidem autonomamente sobre esses mesmos encargos. É o artigo 88 do Código do IRC que estabelece o elenco dos encargos que são objeto de tributação autónoma. Eu vou começar então por analisar a Declaração Modelo 22 e, juntamente com o artigo 88 do Código do IRC, para termos uma noção de quais são as taxas de tributação autónoma que existem e os respectivos encargos sobre
os quais as mesmas incidem. Bom, antes de tudo, vamos começar por analisar a declaração modelo 22 a partir do próprio Portal das Finanças. Então, no Portal das Finanças, temos disponível a declaração modelo 22 para a entrega e o quadro onde estão elencadas os encargos sobre os quais incide tributação autónoma é o chamado quadro 13. A autoridade tributária começa por declarar, por perguntar se iniciou a atividade no período de tributação anterior àquele a que respeita a declaração. Sim ou não, isto tem a ver com o artigo 88, número 15, que eu já irei explicar relativamente às tributações autónomas. Depois, temos então o elenco de todos os encargos que são objeto de tributação autónoma. E aqui neste quadro número 13, chamado Tributações Autónomas, nós vamos declarar o valor dos encargos. Ou seja, como eu tinha referido, ao longo do ano, nós vamos contabilizando na classe 6 os gastos e particularmente em fornecimentos e serviços externos, mas não só, vai haver aqui alguns destes gastos que vão ser objeto de tributação autónoma. E então, como é que funcionam as tributações autónomas e quais são os tais encargos sobre os quais incide tributação autónoma? É muito simples se analisarmos a própria declaração modelo 22 no seu quadro 13. Em primeiro lugar, as despesas de representação. As despesas de representação que efetivamente são contabilizadas na classe 6. Em fornecimentos e serviços externos, temos aqui as despesas de representação, que fazem parte da conta 62-66, despesas de representação. Quando uma empresa contabiliza despesas de representação, vai declarar o valor no campo 414, o valor das despesas de representação. Vamos imaginar que a empresa tinha 3.000 euros de despesas de representação reconhecidas e sobre este valor incide a taxa de tributação autónoma de 10%. Ou seja, 10% vezes 3.000 significa que são 300 euros de tributação autónoma que vamos ter que pagar, adicionar ao nosso IRC, a pagar, e portanto é sobre os valores que nós declaramos aqui no quadro 13 que depois se vão aplicar as taxas de tributação autónoma. Despesas de representação, elas fazem parte, obviamente, do artigo 88 do Código do IRC. Se formos aqui ao Portal das Finanças, à parte dos códigos, e se entrarmos no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, o Código do IRC, e se consultarmos o artigo 88 do Código do IRC, temos aqui as tributações autónomas que são aplicadas atualmente, as taxas de tributação autónoma. E, de acordo com o artigo 88 do Código do IRC, e também bastará na declaração modelo 22 verificarmos a legislação que suporta cada uma ou cada encargo que está sujeito a tributação autónoma. Despesas de representação é o artigo 88, número 7, e, portanto, no Código do IRC, no artigo 88, número 7, nós temos que são tributadas autonomamente à taxa de 10% os encargos efetuados ou suportados relativos a despesas de representação. Considerando-se como tal, ou seja, são despesas de representação,
as despesas suportadas em recepções ou com recepções, refeições, viagens, passeios e espetáculos oferecidos no país ou no estrangeiro a clientes ou fornecedores ou ainda a quaisquer outras pessoas ou entidades. 10% para as tributações autónomas, conforme o artigo 88, número 7 do Código do IRC. Depois temos os encargos efetuados ou suportados com ajudas de custo e de compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador. Aqui é o artigo 88, número 9. Aqui aplica-se a taxa de 5%. Está no número 9. Basta consultarmos o número 9, que nos diz que são ainda tributados à taxa de 5% os encargos efetuados ou suportados relativos a ajudas de custo à compensação por deslocação em viatura própria do trabalhador ao serviço de entidade, não faturadas a clientes, escrituradas a qualquer título, exceto na parte em que haja lugar a tributação em sede de IRS na esfera do respectivo beneficiário. Significa que se as ajudas de custo ultrapassarem o limite fiscal que está estabelecido, e as ajudas de custo têm vários limites, como é sabido, e os quilómetros que têm, por exemplo, o limite de 36 cêntimos. Se eu pagar ao quilómetro, por exemplo, 40 cêntimos, o excesso de 36 para 40, vezes o número de quilómetros, não é objeto de tributação autónoma em sede IRC, porque já o foi em sede IRS na esfera pessoal do trabalhador. O mesmo acontece para as ajudas de custo. Aquela parte das ajudas de custo que excede o limite e que vai ser tributada em sede IRS não será objeto de tributação autónoma. A tributação autónoma incide apenas sobre os valores que não são tributados em IRS na esfera do respectivo beneficiário, exceto na parte em que haja lugar a tributação em sede IRS na esfera do respectivo beneficiário. Portanto, esta parte não faz aplicação de tributação autónoma. Vamos ver aqui um exemplo que eu tenho num dos manuais de IRC relativamente à questão das tributações autónomas para as ajudas de custo. Ora, temos aqui um caso prático que eu desenvolvo ao longo dos cursos sobre o preenchimento da declaração modelo 22 e na página número 15, exatamente, temos aqui o seguinte. Questão número 24. A entidade efetuou os seguintes pagamentos: ajudas de custo aceitos fiscalmente, de acordo com os mapas de ajudas de custo, foram preenchidos os mapas de ajudas de custo, 3.000 euros. E despesas de deslocação em viatura própria do funcionário, de acordo com os boletins itinerários, 2.000 euros. Então são 5.000 euros que esta empresa contabilizou como ajudas de custo e com despesas de deslocação em viatura própria do funcionário, o que totaliza 5.000 euros e que deverão ser efetivamente declarados no campo 415. Ou seja, na declaração modelo 22, no campo 415, nós declaramos 5.000 euros, que é o total do valor dos encargos. E sobre este valor, já sabemos que incidirá 5%, o que dá 250 euros, e que depois vai ser transposto para o quadro 10 do campo 365, que é onde nós inscrevemos já o valor a pagar das tributações autónomas. Enfim, as tributações autónomas, analisando efetivamente aqui o quadro número 13, nós vamos verificando quais são as taxas. Por exemplo, os lucros distribuídos por entidades sujeitas a IRC, a sujeitos passivos que beneficiem de isenção total ou parcial, aqui é o artigo 88, número 11, e segundo o artigo 88, número 11, serão tributados à taxa de 23%. Também
encargos com viaturas, a antiga redação do artigo 88, número 3, e os encargos com viaturas, o ex-artigo 88, número 4, aplica-se para viaturas que foram adquiridas até 31 de dezembro de 2013. São as tributações autónomas antigas. As tributações autónomas atuais, que eu já irei referir, elas estão a partir do campo 426, ou seja, as viaturas que foram adquiridas a partir de 1 de outubro, a partir de 1 de janeiro de 2014. As indemnizações por cessação de funções de gestor, administrador ou gerente, de uma forma muito breve, trata-se do artigo 88, número 13, a linha A. E o número 13, a linha A, a taxa é de 35%, se bem que esta matéria terá que ser detalhadamente analisada aqui no artigo 88.13, a linha A e B, porque tem alguns condicionalismos que convém estudar de forma detalhada. Depois temos os gastos ou encargos relativos a bónus e outras remunerações variáveis pagas a gestores, administradores ou gerentes, que estarão igualmente sujeitos a 35%, e também deverá ser feita a leitura do artigo 88, número 13, a linha B. Os encargos não dedutíveis, nos termos da alínea H do número 1 do artigo 23A, suportados pelos sujeitos passivos que apresentem prejuízo fiscal. Artigo 88, número 9. Nós temos aqui, neste campo, que lido desta forma nem se percebe o que é que isto é, mas quando vamos consultar a legislação, sabemos que aplica-se a este campo as ajudas de custo e o abono ou a deslocação, a compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador ao serviço da empresa. É aqui que se coloca os respectivos valores quando os mesmos não foram aceitos fiscalmente. Eles não são aceitos fiscalmente se a empresa não tiver um mapa de ajudas de custo e um mapa de quilómetros. Portanto, não havendo mapa de ajudas de custo nem mapa de quilómetros, já não vai aqui para o campo que eu há bocado expliquei, o 415, porque o 415 implica que as ajudas de custo estejam justificadas pelo mapa de ajudas de custo e a compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador também esteja justificada pelo boletim itinerário. Portanto, há mapas que justificam, o que significa que são fiscalmente aceitos, e depois tem a tributação autónoma. Mas se não existir mapa de ajudas de custo, nem boletim itinerário, mapa de quilómetros, não há aceitação fiscal, trata-se de um encargo não dedutível, ao abrigo da linha H do número 1 do artigo 23A, e vai ter tributação autónoma. No fundo, acresce no quadro 7, porque o quadro 7 é onde nós acrescemos os valores que não são aceitos do ponto de vista fiscal, e temos aqui precisamente o campo 730 para ajudas de custo e encargos compensação pela deslocação em viatura própria, mas isto é quando não existe mapa de ajudas de custo, nem existe o tal boletim itinerário para justificação dos quilómetros. A empresa, nesses casos, não tem aceitação fiscal do respectivo encargo, terá que o acrescer, é um encargo não dedutível, não é fiscalmente aceito, e depois, no quadro número 13, fará a inscrição do respectivo valor para que o mesmo seja objeto de tributação autónoma. Depois temos a parte relacionada com as viaturas. Esta é uma parte muito grande. Temos aqui várias possibilidades para viaturas.
eu vou fazer uma análise muito sucinta. Nós desenvolvemos muito estas questões com vários casos práticos nos nossos cursos, mas de uma forma muito breve diremos o seguinte. Começamos pelos encargos com viaturas ligeiras de passageiros e de mercadorias. Quanto a este tipo de encargos, convém, antes de tudo, referir que encargos são estes. Que encargos são os encargos relacionados com as viaturas ligeiras de passageiros. Consultamos a legislação e o número 5 do artigo 88 consideram-se encargos relacionados com viaturas ligeiras, motos e motociclos, nomeadamente, e aqui estão eles, as depreciações, as rendas ou alugueres, no caso das locações, operacionais, os seguros, a manutenção e conservação, os combustíveis e os impostos incidentes sobre a sua posse ou utilização. Isto são encargos que ao longo do ano nós vamos contabilizando na nossa classe 6, a classe dos gastos, depreciações das viaturas ligeiras de passageiros, temos a respectiva conta própria no plano de contas, rendas ou alugueres, seguros, manutenção e conservação, combustível, impostos incidentes sobre a sua posse ou utilização. Ao longo do ano vamos procedendo ao reconhecimento destes encargos e sabemos que vão ser objeto de tributação autónoma quando eles estão relacionados com as viaturas que eu agora vou começar a referir. E aqui nós temos o seguinte. Para as viaturas que são consideradas, de acordo com o número 3, são tributados autonomamente os encargos efetuados ou suportados por sujeitos passivos que não beneficiam de isenções subjetivas e que exerçam a título principal atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola relacionados com viaturas ligeiras de passageiros ou viaturas ligeiras de mercadorias referidas na alínea B do número 1 do artigo 7º do Código do Imposto de Selo, que são as viaturas tipo N1, excluindo os veículos movidos exclusivamente a energia elétrica. Viaturas 100% elétricas, uma grande vantagem, não têm tributação autónoma. Então, as viaturas ligeiras de passageiros, a gasóleo, a gasolina e também a GPL, que são aquelas que estão integradas aqui, e as de mercadorias tipo N1. Eu tenho aqui um resumo num dos manuais que muito bem explica esta parte. As viaturas ligeiras de passageiros e ligeiras de mercadorias tipo N1, a gasóleo, a gasolina e a GPL, quando o seu valor de aquisição é inferior a 27.500 euros, a tributação autónoma sobre todos aqueles encargos que eu há bocado referi, 10%. Igual ou superior a 27.500 euros e inferior a 35.000 euros, 27,5% de tributação autónoma. Igual ou superior a 35.000 euros, uma viatura ligeira de passageiros e ligeira de mercadorias, mas de mercadorias tipo N1, portanto, de acordo com, conforme referimos ainda há pouco na legislação, fará 35% de tributação autónoma quando o seu valor de aquisição é igual ou superior a 35.000 euros. E na declaração modelo 22, teremos que colocar o valor dos encargos no campo 426, se a viatura é de valor de aquisição inferior a 27.500 euros, se a viatura tiver um valor de aquisição compreendido entre os 27.500 e os 35.000, maior ou igual e menor a 35.000, colocamos aqui o valor dos encargos,
se a viatura ligeira de passageiros ou de mercadorias tipo N1 tiver um valor de aquisição superior ou igual a 35.000 euros, colocamos no campo 428. Vamos imaginar que a nossa empresa tem lá um carro, viatura ligeira de passageiros a gasóleo, que custou 40.000 euros. E temos que ir ao balancete, temos que verificar os encargos de seguro, de combustíveis, neste caso gasóleo, combustíveis, do IUC, o Imposto Único de Circulação, o seguro, eventualmente a conservação e manutenção e depois a depreciação do período, não é? Uma viatura ligeira de passageiros de 40.000 euros, a depreciação do período é de 25% sobre o valor da aquisição pela linha reta e 25% de 40.000 dá logo 10.000 euros. 10.000 euros que entram nos encargos e trata-se sempre da depreciação contabilística, não a fiscal. Aqui nas tributações autónomas entram os elementos contabilísticos, não aqueles que são fiscalmente aceitos. Porque eu sei que viaturas ligeiras de passageiros, neste âmbito, para efeitos de depreciações, só é aceite 25% vezes 25.000 euros como depreciação fiscal. Mas entra a depreciação contabilística. Coloca-se aqui tudo. Vamos supor que dava 15.000 euros de encargos com esta viatura. Estes 15.000 euros vamos ter que os multiplicar por 35%. Que é a taxa de tributação autónoma para viaturas cujo valor de aquisição é igual ou superior a 35.000 euros. Depois temos as viaturas híbridas plug-in, e aqui também segmentado em função do valor de aquisição. Relativamente aos híbridos plug-in, o atual Orçamento Geral do Estado, isso já está definido aqui no artigo 88, define de forma mais precisa que tipo de viaturas deverão ser consideradas os híbridos plug-in. Isto porque as tributações autónomas para híbridos plug-in são inferiores, as taxas, às viaturas a gasóleo, a gasolina e a GPL. Os híbridos plug-in, conforme o artigo 88, número 3, a linha A, e é o seu número 18, nós aqui temos que, na legislação, verificar o que é considerado corretamente um híbrido plug-in. E diz-nos o artigo número 88, número 18, que no caso de viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-in, estão aqui as características que têm que ter, cuja bateria possa ser carregada através de ligação à rede elétrica, e que tenham uma autonomia mínima no modo elétrico de 50 km, emissões oficiais inferiores a 50 gramas de dióxido de carbono por cada quilómetro, as taxas referidas são, respectivamente, 5%, 10% e 17,5%. Estas são as características que a viatura tem para que seja considerada aqui em termos fiscais na tributação autónoma como híbrido plug-in e para que possa usufruir destas taxas dos híbridos plug-in de 5%, quando inferior a 27.500 euros em termos de custo de aquisição, ou 10%, quando igual ou superior a 27.500 e inferior a 35.000 euros, ou 17,5%, quando o custo de aquisição foi igual ou superior a 35.000 euros. São estas as taxas menores do que aquelas que vimos anteriormente para as outras viaturas e, portanto, efetivamente valerá a pena o híbrido plug-in pela redução das taxas de tributação autónoma, mas, atenção, àquilo que é considerado um híbrido plug-in, conforme o artigo 88, número 18. Estes encargos com as viaturas consideradas híbridos plug-in. Então, todos os encargos, mais uma vez, vão ser declarados ou no campo 432, ou 433, ou 434.
Se for 432, é porque a viatura tem um preço de aquisição inferior a 27.500 euros, paga 5% de tributação autónoma aos encargos aqui colocados. No campo 433, paga 10%, os encargos aqui colocados, e a taxa de tributação autónoma aplicada aos valores inscritos no campo 434, que são os encargos com viaturas ligeiras, passageiros e híbridas plug-in. Quando o custo de aquisição foi igual ou superior a 35.000 euros, aqui aplica-se a taxa de 17,5%. No fundo, metade da taxa que se aplicaria se a mesma viatura fosse a gasolina, ou a gasóleo, ou a GPL. E depois, finalmente, temos o grupo dos encargos com viaturas de passageiros movidas a gás natural, a GNV. Aqui aplicam-se as seguintes taxas. Movidas a GNV, gás natural veicular, inferior a 27.500, 7,5, igual ou superior a 27.500, inferior a 35.000 euros, 15%, igual ou superior a 35.000 euros, 27,5%. Isto conforme, e nunca esquecer a base legal, porque está tudo na legislação, é o número 19 do artigo 88 do Código do IRC, que estabelece que no caso de viaturas ligeiras de passageiros movidas a GNV, as taxas referidas nas anteriores alíneas são 7,5%, 15% e 27,5%, conforme os intervalos de valor de aquisição, conforme acabamos agora de ver. Finalmente, as despesas não documentadas, conforme o artigo 88, número 1 e 2, fazem uma tributação autónoma, ou estão submetidas a uma tributação autónoma de 50%, que pode ser mesmo de 70%, depende, e aqui é uma questão, mais uma vez, de fazer a análise da base legal. O artigo 88 diz-nos no número 1 que as despesas não documentadas são tributadas autonomamente à taxa de 23%, sem prejuízo da sua não consideração como gastos, de acordo com a linha B do número 1 do artigo 23A. Quando uma empresa incorre em despesa não documentada, portanto, verifica-se uma saída de dinheiro sem qualquer documento que suporte, que justifique, não existe documento, então, essa mesma despesa, além de ter que acrescer no quadro 7 da Declaração Modelo 22, porque não é considerado gasto para efeitos fiscais, para além de ter que acrescer, é tributada autonomamente à taxa de 50%. Sendo que a referida taxa pode ser elevada a 70%, portanto, mais 20% dos 50%, mais 20 pontos percentuais do que os 50%, nos casos em que tais despesas sejam efetuadas por sujeitos passivos total ou parcialmente isentos, ou que não exerçam a título principal atividades de natureza comercial, industrial ou agrícola, e ainda por sujeitos passivos que ofiram rendimentos enquadráveis no artigo 7º deste Código. Se estas despesas não documentadas forem incorridas por este grupo aqui de sujeitos passivos, em vez de 50% é 70% de taxa de tributação autónoma que se aplica. Portanto, imaginando que uma empresa tem despesas não documentadas, por exemplo, de 500 euros, coloca aqui os 500 euros, já sabe que vai ter que multiplicar estes 500 por 50%, considerando que é um sujeito passivo que exerce a título principal uma atividade comercial, do número 1 do artigo 88, e não esquecer que as despesas não documentadas, elas não são fiscalmente aceites. Então, no quadro número 7, elas também terão que ser declaradas no âmbito de um encargo ou uma despesa não documentada. Teríamos que colocar aqui a acrescer
a formar o lucro tributável da empresa um ajustamento fiscal a acrescer de 500 euros, porque é uma despesa não documentada, não é fiscalmente aceite. E depois, em paralelo, no quadro 13, os mesmos 500 euros que vão ser objeto de uma dupla tributação. Entra no lucro tributável, depois vai ser tributado autonomamente à taxa de 50%. Finalmente, temos as importâncias pagas ou devidas a entidades não residentes, sujeitas a um regime fiscal privilegiado, e, portanto, este tipo de importâncias pagas a estas entidades tem também uma tributação autónoma, e essa tributação autónoma, conforme o artigo 88, será de 35%. 35% que poderá chegar aos 55% em casos especiais. Basta irmos aqui, como sempre, ao artigo 88 e temos que no seu número 8 são sujeitas ao regime dos números 1 ou 2, consoante os casos, sendo as taxas aplicáveis respectivamente 35% ou 55%, as despesas correspondentes a importâncias pagas ou devidas a qualquer título a pessoas singulares ou coletivas residentes fora do território português e submetidas a um regime fiscal claramente mais favorável. Este 55% é quando estamos perante um regime similar ao das despesas não documentadas, ou seja, quando se trata de sujeitos passivos, total ou parcialmente isentos, que não exerçam a título principal atividade de natureza comercial ou industrial ou agrícola. Se efetivamente estivermos perante este tipo de sujeitos passivos, e claro, estamos aqui no número 8, em vez de 35%, que seria o regime normal, serão 55%. E estas são as tributações autónomas de um ponto de vista muito geral. De referir que o número 14, aqui do artigo 88, estabelece que as taxas de tributação autónoma previstas no presente artigo são elevadas em 10 pontos percentuais quanto aos sujeitos passivos que apresentem prejuízo fiscal no período a que respeitem quaisquer dos factos tributários referidos nos números anteriores, relacionados com o exercício de uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, ou não isenta de IRC. Ou seja, por este número 14, se a nossa empresa apresenta prejuízo fiscal, ou seja, chega ao fim do quadro 7, por exemplo, e no quadro número 7 apresenta como resultado prejuízo para efeitos fiscais naquele ano, ou então podemos também ir pelo quadro número 9. No quadro número 9 apresenta prejuízo fiscal naquele ano do imposto. Todas estas tributações autónomas que eu agora estive a descrever aumentam 10 pontos percentuais. Por exemplo, as despesas de representação que eu disse que eram de 10%, seria 20%. Os encargos efetuados ou suportados com ajudas de custo e de compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador, que eu referi ser de 5%, seriam de 15%. Tudo aumenta 10 pontos percentuais se a nossa empresa, no apuramento da matéria coletável, apresenta naquele ano um prejuízo fiscal. Se apresentar um lucro tributável, então as taxas de tributação autónoma são aquelas que eu acabei de referir, não havendo qualquer agravamento dos tais 10 pontos percentuais. Quando nesta apresentação eu entrei pela primeira vez no quadro 13, eles fazem aqui uma pergunta
iniciou a atividade no período de tributação anterior àquele que respeita a declaração? Sim ou não? Se eu disser sim, ou seja, iniciei a minha atividade no período de tributação anterior àquele que respeita à declaração, se a declaração for de 2020, eu iniciei a minha atividade em 2019, isto permite que este agravamento de 10 pontos percentuais não aconteça, porque é o que nos diz o número 15 do artigo 88. Ou seja, efetivamente, as taxas de tributação autónoma. O número 14, como nós já tínhamos visto, diz-nos que as taxas de tributação autónomas previstas anteriormente são elevadas em 10 pontos percentuais quando haja prejuízo fiscal no período. Mas depois o número 15 diz-nos que o disposto no número anterior não é aplicável, portanto não há aumento de 10 pontos percentuais, não é aplicável no período de tributação de início de atividade e no seguinte. Portanto, quem está no primeiro ano de atividade ou no segundo, se a empresa gerar no primeiro ano de atividade ou no segundo um prejuízo fiscal, as taxas de tributação autónoma são normais, aquelas que eu referi, e não têm aquele aumento de 10 pontos percentuais. Mas depois, passados esses períodos, efetivamente, se a empresa gerar um prejuízo fiscal naquele período, como eu tinha referido, há um aumento de 10 pontos percentuais nas taxas de tributação autónoma. Para concluir, então, o que é que eu faria com estes dados que aqui coloco? Bom, neste caso, faria da seguinte forma. Considerando que esta empresa tinha um lucro tributável, as despesas de representação de 3.000 euros seriam multiplicadas por 10%, objeto de tributação autónoma a 10%. Os 5.000 euros de ajudas de custo e de compensação pela utilização da viatura própria do trabalhador, os chamados quilómetros, considerando que existem mapas de ajudas de custo e boletim itinerário para justificar os quilómetros, e considerando que também há lucro tributável, não há agravamento da taxa, faz 5%. E só faz 5% sobre a parte que não será sujeita a IRS na esfera pessoal dos trabalhadores. E, portanto, 5%. Depois temos os 15.000 euros, e que são os encargos relacionados com viatura ligeira de passageiros a gasóleo, por exemplo, que teve um valor de aquisição superior a 35.000 euros. E está aqui o seguro, está aqui a depreciação do período, contabilística, não esquecer. Estão aqui os encargos relacionados com manutenção, conservação, o IUC. Enfim, imaginemos todos os encargos que esta viatura tenha vindo a gerar para a empresa. Os encargos relacionados com esta viatura e que foram contabilizados na classe 6, especialmente na 62, mas a depreciação do período na 64, depreciações do período, aqui vamos multiplicar por 35%. E depois temos aqui as despesas não documentadas, que eu referi, que fazem uma tributação autónoma de 50%. Ou seja, eu fiz agora as contas, multipliquei pelas taxas e deu 6.050 euros de tributação autónoma. Ou seja, 10% vezes 3.000, mais 5% vezes 5.000, mais 35% vezes 15.000, mais 50% vezes 500, 6.050. Onde é que se coloca o valor da tributação autónoma que vamos ter efetivamente que pagar? Ou seja, vamos ter que somar à nossa estimativa de imposto. Porque aqui são as despesas, são os encargos. Então, o valor que vai ser efetivamente pago irá para o quadro 10, cálculo do imposto, e é o campo 365, onde vêm as tributações autónomas.
E aqui serão os tais 6.050, que corresponde ao valor que vai aumentar, somar depois à derrama municipal, à própria coleta total, para formar o imposto estimado para o período. Isto porque o imposto estimado para o período contempla as próprias tributações autónomas. O próprio quadro 07 da Declaração Modelo 22, quando nós no campo 724 acrescemos o imposto estimado para o período, diz aqui que é o IRC, incluindo as próprias tributações autónomas, que depois, em conjunto, irá acrescer também no quadro 7, no campo 724. Fica então assim feita uma abordagem às tributações autónomas em 2021. Isto é uma matéria amplamente desenvolvida nos cursos práticos da Certform. Juntamente com vários outros temas, fazemos vários casos práticos sobre declaração modelo 22 e temos, em especial, o curso de especialização em contabilidade e fiscalidade avançada, onde, para além do estudo detalhado da declaração modelo 22, fazemos também um estudo detalhado da IES, a Informação Empresarial Simplificada. Modelo 22 é para apresentar este ano até ao dia 16 de julho e a IES até ao dia 22 de julho. Isto de acordo com o despacho 191/2021, que prorrogou prazos. A obrigação da entrega da Declaração Periódica de Rendimentos IRC, chamada Declaração Modelo 22, pode ser cumprida este ano até 16 de julho. Ou seja, a Declaração de 2020 pode ser cumprida, a sua entrega e o respectivo pagamento do IRC, até ao dia 16 de julho de 2021. Já a IES, Declaração Anual, pode ser cumprida até 22 de julho de 2021, assim como a documentação fiscal e o processo de documentação fiscal, que também podem ser cumpridos até ao dia 22 de junho. Foram prorrogados estes prazos conforme o despacho 191 de 2021. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até breve, até uma próxima oportunidade.